Vamos lá, pessoal, voltando aqui, né? Vamos analisar agora o pacote de junho de 78. Como eu falei, a oposição forte não deixou de bater, não adiantou Lei Falcão, Armando Ribeiro Falcão, para reduzir a propaganda, não adiantou o pacote 77 para turbinar o governo, para deixar ele mais autoritário, não adiantou. E vamos analisar o pacote de junho de 78. Primeira medida, já que não deu efeito, vamos o quê? Revogar. Totalmente o AI-5. Olha aí, mano. Os caras perderam a esperança, viu? Revogação total do AI-5. Certo? Primeira medida. A outra medida. Isso aqui já é abertura política. É a suspensão total de que? Das medidas que caçaram os direitos políticos. Porque assim, pessoal, ó, a revogação totalmente do AI-5 é uma coisa, suspensão total das medidas que caçaram os direitos políticos com base no AI-5 é outra coisa. Ou seja, eu sou deputado, beleza, show, né? Tenho todas as prerrogativas, tenho imunidades aí de palavras e votos, eu sou o cara. Aí chega o governo e diz: ei, Barbosa, vou tirar teu mandato político agora. Qual a fundamentação? É o AI-5. Aí, daqui um ano, o AI-5 é revogado. Eu volto automaticamente o meu mandato? Não. Dali para frente, da revogação do AI-5 para frente, não poderia mais se caçar mandatos políticos. Mas, isso não me atingiu, que já fui caçado lá atrás. Então, teve a revogação total do AI-5, ele não morde mais ninguém, não faz mais efeito, sai do ordenamento jurídico, e agora nós temos o quê? Suspensão total das medidas que caçaram os direitos políticos com base no AI-5. Certo? Então, não vai morder mais ninguém, e quem tu mordeu lá no passado tá curado, né? Volta agora, essas medidas aí, você volta a ter seus direitos normal. Claro que, no caso de um mandato político, já tivesse passado o mandato, você não ia poder, tivesse passado o tempo do seu mandato, você não ia poder voltar. Aí, ó, o que foi aqui, ó, vamos cortar um pouquinho os poderes do presidente. Era o quê? Impossibilidade, ó, impossibilidade de quê? De suspensão do Congresso Nacional. Certo, pessoal? Então agora, os deputados criaram coragem, a oposição está forte. Então vamos impor uma regra ao governo, ao presidente, vamos cortar um pouquinho a mão dele, para que ele não tenha mais força de bater muito forte em ninguém. Impossibilidade de suspensão do Congresso Nacional, certo? Pelo presidente da República. É uma forma de eliminar um pouco do poder. Aí, pessoal, para finalizar, né, esse aqui, ó, o pacote institucional, aqui já praticamente a extinção dele, né? Depois desse pacote aqui, a gente vai ter a eleição de quê? Eleição de João Figueiredo, certo? General Figueiredo. E aqui no governo de João Figueiredo, ele vai ser responsável por quê? Pela transição. Transição de quê, pessoal? Transição do regime militar
para a redemocratização. Democratização. Então aqui nós estamos aqui, João Figueiredo vai ser responsável por fazer a transição do regime militar para o regime democrático, fazer a abertura política e entregar o governo aos militares novamente, né? Então é o seguinte, o mandato do João Figueiredo foi para 6 anos, certo? Lá com o pacote de 77, né? Pronto. Aí o que é que nós vamos ter de instrumento para marcar essa transição? Para preparar essa transição, essa redemocratização, essa abertura? Porque muita gente aqui nesse período cometeu crime. Tantos militares cometeram crime, como o pessoal dos sindicatos, né, os militantes de movimento sindical, de movimento social, também praticaram muito crime. Torturaram gente, assaltaram o banco, invadiram quartéis para pegar em armas, sequestraram representantes de outros países aqui no Brasil. Então, assim, não tinha santo não, certo? Não tinha santo não, do lado e outro não tinha santo não. É porque, infelizmente, os livros, a televisão, os jornais, ele é contado só com um viés. De muito tempo, o outro lado foi calado, certo? Mas se você for fazer um levantamento histórico, existe crime e arbitrariedade de lados a lados, certo? Tem ao gosto do cliente. Mas para poder trazer a pacificação social é preciso o quê? Uma lei de anistia. E ela que sai do papel. Lei de anistia. Qual o número da lei? Está em vigor, viu? 6.683 de 28/8/1979. 1979. Ela anistiou quem? Ela anistiou de qual período? Período de anistia. Se você cometeu qualquer coisa, desse período aqui, ó, 2 de setembro de 1961, certo? Até, ó, 15/8. Deixa eu ver aqui. De 1979, você estava anistiado. Recebeu uma carta em branco aí e pronto. Certo? Quem cometeu o quê? Qual tipo de crime? Crimes políticos, crimes conexos com os políticos, com os crimes políticos e crimes eleitorais. Certo? Quem era o pessoal que estava anistiado? Servidores públicos da administração direta e indireta, militares, servidores de fundações e os militantes dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais, certo? Então, os servidores públicos do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário estavam anistiados. Servidores públicos das autarquias, da administração indireta, certo? Os militares e os representantes e dirigentes sindicais, certo? Estavam também todos anistiados. Pronto. E nós tivemos um fato curioso, pessoal, que em 29 de abril, que é do 4 de 2010, o Supremo Tribunal confirmou a constitucionalidade da lei de anistia. Eu estou falando da ADPF, quem nunca ouviu falar nesse termo, número 153. ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental.
Ação de descumprimento de preceito fundamental. Nela, aqui, ó, nessa ADPF, o Supremo Tribunal rejeitou o pedido da galera da esquerda, né, para analisar novamente a constitucionalidade ou não, né, e fazer revisão da referida lei. O Supremo Federal disse o quê? É constitucional e Zé Fininho, certo? Então, quem cometeu o crime nesse período e foi abrangido pela anistia, pode ficar tranquilo, pode seguir uma nova lei, uma nova vida. Outra medida importante, pessoal, desse período, certo? Aqui do governo João Figueiredo, esse período de abertura que nós vamos ter, é o quê? Agora é João Figueiredo, abertura política, período da abertura política, né? Abertura política, governo, presidente da República, quem é? João Figueiredo. Pronto. Certo? É o quê? É a reforma partidária. Reforma partidária. A reforma partidária, certo? A reforma partidária é a lei 6.767. Qual o ano? 767, de 20 de 12 de 1979. 20 de 12 de 79. Ela modificou essa lei, ela modificou a lei orgânica dos partidos políticos, certo? Existe a lei orgânica dos partidos políticos e ela modificou com a emenda constitucional número 11 de 78. Ela vai por fim, pessoal, essa lei aqui, ela põe fim ao quê? Ela põe fim ao bipartidarismo. Lembra que eu falei do bipartidarismo? Lembra, né? Arena e MDB, acabou, certo? A Arena, com essa lei aí, a Arena, que era o partido do governo, vai virar o quê? PDS, Partido Democrático Social, PDS, está feio, mano, PDS, Partido Democrático Social. E do MDB nós vamos ter, ó, PMDB, nós vamos ter PDT, nós vamos ter o que? PT, nós vamos ter o que? PP, PL. Ah não, PL vem depois. Partido Liberal vem depois. Certo? Olha aqui. Aqui, o MDB era o que? Era o partido de esquerda. Certo? Partido de esquerda. PTB. Bota o PTB aqui. PP? Tem um PP aqui? Tem um PP. PTB. Faltou PTB. PTB. Certo, pessoal? Olha aqui, ó. Esse aqui era o partido de esquerda que vão dar início a esses garotos aqui. Beleza? Depois, nós vamos ter o PSDB sendo uma dissidência desse garoto aqui, ó.
Lembra que a árvore genealógica desses garotos é de esquerda? Aqui, ó, viés de esquerda, ó, ideias comunistas, era tudo, né? Tudo início a esse partido aqui. E esse aqui, que é viés de esquerda, vai dar início a esse daqui, ó, PSDB. Certo? Só para vocês terem cuidado. Pronto, então colocou fim à reforma partidária, colocou fim ao bipartidarismo e estipula o pluripartidarismo, é o que nós dizemos agora. Pode ter partido político. Só que depois, o que a gente vai ver? A gente vai ver que criar partido político virou um negócio. Então a Constituição de 88, com o poder constituinte reformador, ela vai colocar o quê? As cláusulas de barreira, para que a gente não saia pouco mais numa eleição com 200 partidos. Porque no ritmo que estava, não tinha freio não, toda hora criava-se um. Certo? Aí outra importante passagem aqui, pessoal, é a emenda constitucional número 15 de 1980. Essa emenda aqui, a constitucional de 80, ela vai estabelecer o quê? Eleição direta para governadores de estado, certo? Governadores de estado. Certo? E 82, ela estabeleceu em 80 e em 82 nós tivemos a implantação. Nós vamos ter a eleição direta em âmbito estadual. E aí, qual foi o resultado? A curiosidade. O PDS, Partido Democrático Social, ganhou em 12 estados. O PMDB, quer dizer, PMDB ganhou em quantos? Em 10. Veja a força da oposição, né? Já estava forte, mas o estado não era forte ainda. E o PDT ganhou em 1. Só a título de curiosidade, viu? Eleição em 82, para estado. Pronto. Vamos lá. Aqui ainda faz parte da abertura política, pessoal. Ainda é abertura política. Certo? Ainda não tivemos eleições para o novo presidente pondo fim o regime militar, não. Aqui o regime militar ainda está no vigor, apesar de estar perdendo força. Certo? Pronto. Já que nós tivemos eleição direta no âmbito estadual, por que nós não vamos ter eleição direta no âmbito federal? E aí alguém pensou, vamos sim. Aí nós vamos chegar nesse movimento aqui chamado, ó, diretas já. Tem muita gente aí, hein? Tem muito subtenente aí assistindo essa aula aí que vai lembrar desse negócio, né? Foi pra rua não, chefe? Querendo as diretas já? Acho que foi. Pronto. Certo. Direta já. Por que o que ocorreu esse movimento aqui, direta já? Em 18/4/1983, quem era o deputado? Que foi o período, a data. Quem era o deputado? Dante de Oliveira. Dante de Oliveira. Esse deputado federal, Dante de Oliveira, ele entra com a PEC. Certo? Dante de Oliveira entra com essa PEC aqui, ó. PEC 05. A PEC 05, que era que Dante de Oliveira queria, com a PEC número 5 de 1983, queria que tivesse eleição direta
para presidente da República. Eleições diretas para presidente da República. E... Opa, PEC, aqui, né? Eleições diretas para presidente da República. O negócio pegou. Todo mundo foi na onda do Dante de Oliveira. É isso mesmo. Tem que ter eleição direta para presidente da República. E aí, meu irmão, a PEC do homem se transformou no movimento social. Todo mundo foi para a rua querendo direta já. Direta já, ou seja, eleições diretas já. Acabar o sistema de que você votava no colégio eleitoral e esse colégio eleitoral que era ungido ia escolher o presidente da República. Não, meu irmão, eu sou cidadão, eu quero votar diretamente. Então, por isso o nome, direta já. Eleição direta para presidente da República. E aí tomou conta do país. E aí, essa PEC foi aprovada? Foi aprovada? Foi não, pessoal. Em 84, ela é rejeitada. Apesar de toda essa força, de todo esse movimento social, a PEC foi rejeitada. O povo tem... Os caras são mal. O governo militar ainda tem força. Rejeitada. Peraí. O que é que os militares disseram assim, ó? Meu irmão, a gente vai sair, cara. Mas não vamos avacalhar o negócio, não. Vamos manter a ordem, né? Vamos rejeitar esse negócio aí. E a galera rejeitou. E em 15/1, a PEC foi rejeitada. Em 15/1 de 1985, o que vai acontecer? Eleição indireta para presidente. Eleição indireta para presidente. Certo? Certo. Acabou o mandato de Figueiredo, acabou. Eleições indiretas para presidente. Iniciando o quê? O que isso representa? Essa eleição aqui, ó. O que ela representa, pessoal? Simples. Representa o fim do período militar. Mais de 20 anos é o fim, ó. Fim. Acabou. Certo? Quem foi eleito? Quem foi que foi eleito? A galera estava vibrando aí, eu tenho certeza. Quem foi eleito aqui? Em 85. Acabou. Vou até falar. Acabou. Aqui, ó. Cadê? Tancredo Neves, pessoal. Ó. Tancredo Neves. O avô de Aécio Neves. Né? Negado diga que esse cara era decente, né? O Aécio Neves não é muito decente, não. Mas vamos lá. Tancredo Neves, eleito. Ele é na cidade de São João del Rei, certo? Em Minas Gerais, é um mineiro, São João del Rei. E a principal promessa dele de campanha, a promessa, quem sabe? A principal promessa dele, a principal promessa dele era estabelecer a nova república, certo, pessoal? A principal promessa é estabelecer a nova república. E ele tinha que tomar posse no dia, a posse de Getúlio, de Tancredo era, a posse, era o quê? 15/2, ó, de 1985. Ele tomou posse, pessoal? Tomou não, pessoal. Não tomou posse, ó, Neco-Trefe. Não tomou posse. Por que ele não tomou posse? O homem adoeceu, certo? E faleceu, certo? Fevereiro, quando foi em abril, ele veio a falecer, certo? E inclusive, esse aqui eu tinha 4 anos de idade, né? Eu sou de 81,
eu acompanhava pelo radinho do meu avô, lá no Barro Alto, lá em Paracuru. Barro Alto, Marizeira ali, onde eu tenho meus amigos de infância lá, eu acompanhava lá. E essa realmente foi uma comoção, pessoal, para o país, né? Período de ditadura militar, muita força realmente para tirar os militares do poder, que a gente diz que o erro dos militares nesse período foi ficar tanto tempo, né? Eles atenderam a um clamor social para assumir o poder. O país realmente corria risco pelas doutrinas que tentavam entrar implantar o comunismo no país, e eles fizeram essa grande missão, essa grande ação para a sociedade, né, brasileira, mas eles ficaram muito tempo no poder, certo? E não foram eleitos para isso, né? Sabe que quem tem que ficar no poder, quem tem que trabalhar o desenvolvimento do país é quem é eleito para isso, quem recebe essa sanção não, vamos dizer que essa missão legítima na sociedade, né? E aí não foi, eles ficaram muito tempo. Mas lembro que foi uma comoção. Tancredo Neves não chegou a assumir, faleceu, e quem assumiu foi o vice, pessoal. Certo? Quem era o vice? José Ribamar. Esse eu lembro do cara. José Ribamar Ferreira de Araújo. Ferreira de Araújo. Famoso o quê? Sarney. Famoso Sarney. Certo? José Sarney. Assumiu em 1985 e foi até 1990, né? Teve uma redução aqui de um ano aí do mandato, certo? Era o primeiro governo civil após o regime militar. Era para ser Tancredo, mas não foi. Caiu no colo de Sarney, né? Eu acho que o cara lá de São Paulo, mano, o Alckmin, né? Eu acho que o Alckmin tá apostando nessa do Sarney, viu? Por isso que ele aceitou ser vice do Lula. Certo? Então, uma curiosidade, pessoal. Tancredo Neves, apesar de não ter chegado a assumir a presidência da República, né? Ele teve a sua foto colocada lá na galeria, né, dos ex-presidentes da República. Isso foi um reconhecimento, né? Foi dado pela lei, foi votada uma lei e ele teve esse reconhecimento. Deixa eu só ver aqui se eu encontro o nome da lei. Lei 7.465. 7.465 de 86 inclui o nome de Tancredo Neves entre os ungidos da nação, né, da Suprema Magistratura, ou seja, a galeria dos ex-presidentes, né? E aí, vamos lá. Então, a principal campanha é estabelecer uma nova república. Estabelecer uma nova república para Tancredo Neves era o quê? Era chamar uma nova constituinte. Chamar uma nova constituinte e consultar o povo e dar voz ao povo para que o povo estabelecesse um novo país. Beleza? Pronto. Sarney era vice. Você sabe que o vice é chuchu, né? Não tem muito gosto, não. Mas como ele pegou a missão de governar o país pelos 5 anos para frente, ele teria, se ele era vice do homem, ele teria que cumprir o que Tancredo prometeu. E aí, Tancredo Neves vai cumprir, viu? Então, pelo decreto, ele emite o decreto, ó, 91.000, olha o número, 450. Oi? Decreto. Ixi, rapaz, vamos pagar aqui. Decreto, vamos lá. Certo. Decreto 91.450. 450. Ele chama o quê? Ele monta uma comissão.
uma comissão provisória de estudos constitucionais, certo? Quem era o presidente dessa comissão? Afonso Arino, certo? Afonso Arino. Só que a comissão Afonso Arino, qual era a função dela? Ela ia fazer esses estudos e elaborar um anteprojeto de Constituição, ou seja, aquela comissão ia dizer, ó, o Brasil tem que ser assim, certo? E aí, o presidente ia chamar a população, ia chamar a população através de seus representantes para a Constituinte, e ia dizer assim, ia ter aquele documento elaborado pela comissão Afonso Arino como uma tábua, um marco de partida, certo? Algumas coisas iam ser acrescentadas, outras seriam retiradas e tal, mas teria aquele norte, e usar como norte, beleza. E foi entregue, e o anteprojeto foi entregue. Então, essa comissão, a comissão Afonso Aurinos, certo? Ele entregou um anteprojeto, entregou sim esse anteprojeto, beleza. Com a data, entregou em 18 de setembro de 1986, certo? E foi publicado no Diário Oficial da União, no Diário Oficial da União, tinha vários artigos, disposições constitucionais transitórias, tinha tudo. Só que o seguinte, a principal coisa que esse projeto tinha, certo? Que não agradou Sarney foi o quê? Parlamentarismo. Olha aqui, pessoal, como é importante parlamentarismo. Olha aqui, ó, os círculos hermenêuticos, os círculos de conhecimento. Parlamentarismo. Lembra que quando eu fui explicar as constituições, lá no início, eu falei que o nosso sistema era presidencialista, e o sistema presidencialista é característico de quê? Que o presidente da República, ele é chefe do Estado, ele é o cara mais poderoso, né? E chefe de governo, chefe de Estado, ele representa o nosso país lá fora, ele faz convenção, ele assina tratado, ele visita lá os países em nome da nossa União, da nossa República Federativa, e ele chega aqui, ele é o presidente, ele é o chefe de governo, ele diz onde é que a verba tem que ser, para onde é que vai, ele nomeia ministro e tal. Esse é o presidencialismo. Uma só pessoa, 2 cargos. No parlamentarismo não, peraí, ó. Parlamentarismo. Eu tenho chefe de Estado, e eu tenho o chefe de governo. É mesmo, ó. Só que o seguinte, quem é o chefe de Estado? Ia ficar o Sarney, ó. Sarney ia virar chefe de Estado. E aí ele ia ter que botar o quê? O chefe de governo. Primeiro-ministro, ó. E o primeiro-ministro é indicado por quem? Pelos deputados, ó. Pelos deputados. Aí Sarney disse assim, ei, meu irmão, essa fuleiragem aí vai acabar comigo, ó. Eu vou ser a rainha da Inglaterra, não vou ter poder de nada. Os caras vão governar aí e eu vou dar só uns pitacos aqui. Mas não sou eu o dono da chave, não. Então, meu irmão, não quero não, ó. E aí, foi o que ele fez? Rejeitou. Não quis. Então, ele rejeitou. O anteprojeto feito pela comissão Afonso Aurinos foi rejeitado por Sarney. Sarney disse, ó, não quero com essa conversa não, viu? Aí, com esse voodoo para lá, eu vou ser presidente e vou juntar as 2 funções e vou fazer o que eu quiser com o meu país. Certo? Então, em seguida, pessoal, Sarney, cumprindo a emenda constitucional, né, que determinava, que teve a emenda constitucional, ó, teve a emenda constitucional número 26, emenda constitucional número 26, né, de
de 85, determinou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Os deputados que foram eleitos determinaram isso aí, fizeram essa emenda, né? E determinaram essa convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E aí, José Sarney, realmente, sem partir de um projeto, de uma elaboração, de um projeto pronto, já que ele tinha abandonado o anteprojeto do Afonso Arino, da Comissão Afonso Arino, então ele vai o quê? Ele chama essa comissão, e ele vai nomear José Carlos Moreira Alves, que era o José Carlos Moreira Alves, era o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, José Carlos Moreira Alves ficou responsável, ficou com a presidência da quem? Vamos lá. Vamos ter que terminar, vamos chegar até na Constituição de 88. Aí chegou na Constituição de 88, eu dou uma parada, certo? Que é governo Sarney já. Governo Sarney, certo? Governo Sarney. Então, a Comissão Nacional, a Assembleia Nacional Constituinte. Então, cumprindo a emenda constitucional 26, ele decreta, certo, a Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, é a Assembleia responsável por elaborar uma nova Constituição. A presidência dessa Assembleia ficou com quem? Com o ministro do STF, José Carlos Moreira Alves. E aí, pessoal, os trabalhos foram divididos assim. Os trabalhos foram divididos em 24 subcomissões. 24 subcomissões. E depois foi reduzido para 8, certo? Para 8 comissões. Que depois desses projetos era mandado para a comissão de sistematização. Aí, pessoal, a crítica que a gente vai ter na formulação desse trabalho é que faltou uma coordenação, certo? Nesses primeiros momentos aqui. A crítica que se faz também é que cada subcomissão e comissão desceram muito, né? Foram muito para as nuances, trouxeram muitos detalhes e se criou um texto muito prolixo, muito inchado, querendo se resolver tudo, querendo se trazer o máximo de garantia. Nós vamos ter também o lobby dos grupos, né? Dos grupos organizados, grupos empresariais, que também vão querer que seus direitos sejam preservados e vão fazer muita pressão nessas comissões, nessas subcomissões. Nós vamos também ter o lobby dos servidores públicos que querem um texto protecionista e no final acaba saindo exatamente esse texto que nós temos aí. Um texto cheio de detalhes, cheio de detalhismo,
de detalhe muito minucioso, que desce as nuances, prolixo, grande, inchado, e que trata de casos específicos, né, casuístico. Cada situação é tratada de maneira exacerbada. O documento constitucional não é isso, né? O documento constitucional não é isso, ele não tem essa finalidade. Geralmente ali você, num texto constitucional, a função do texto constitucional é colocar as pilastras, né, como a estruturação do Estado, a forma de aquisição do poder, a divisão de poderes, os direitos fundamentais, e o resto você joga para a legislação infraconstitucional, legislação fora da Constituição. Infelizmente isso não ocorreu na Constituição de 88, mas apesar de todos isso, de tudo isso, né, que eu já falei, dessas críticas que a doutrina traz, e realmente é verdade, até eu mesmo tenho uma posição que a Constituição de 88, ela teve apesar dela ser uma Constituição cidadã, que tentou trazer garantias e direitos fundamentais, ela teve um revanchismo para com os militares, certo? Muitos direitos não são reconhecidos aos militares, né? E eu acho que dava para avançar muito mais, apesar da condição de militar, dava para avançar muito mais, e a Constituição não fez isso, né? Tirando inclusive a possibilidade de habeas corpus na questão da infração de natureza militar, quando vai se analisar a questão do mérito, ele trouxe essa discriminação também. Mas, no dia 15 de outubro de 1988, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, certo? 15? Opa, só um minutinho, é 5 mesmo. É 5 de outubro, cara. Estou ficando doido. É 5 de outubro mesmo, certo? 5 de outubro de 88, a promulgação, né, da Constituição de 88, a Constituição chamada por Ulisses Guimarães que Ulisses Guimarães era o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, certo? Na época da promulgação, a Constituição Cidadã. Por que ela é chamada de Constituição Cidadã? Porque ela busca a efetivação da cidadania, porque ela ouviu mesmo a população de forma bem intensa, e a Constituição que nós estamos sobre a vigência dela, certo? E nós temos que cumpri-la, certo? Nós temos que cumpri-la. E com o amadurecimento, talvez a gente possa até elaborar uma Constituição, né, mais enxuta, trazendo mesmo realmente só as fundamentações do Estado, mas por enquanto é o que a gente tem, e a nossa Constituição, no aspecto dos direitos fundamentais, ela trouxe bastante avanço. Infelizmente, eu analiso que o Supremo Tribunal Federal tem desrespeitado sim a Constituição em alguns aspectos, né? Legisla além do texto constitucional, mas quem somos nós, meros mortais? Mas é isso, pessoal. Vou encerrar a aula por aqui. Na próxima aula nós vamos analisar o texto da Constituição de 88, certo? Forma de Estado, forma de governo, declarações de direito, os avanços, e a gente vai bater um papo bem legal, e aí a gente encerra a evolução constitucional do Brasil, e aí a gente entra em fundamentos da República, em princípios constitucionais e em direitos fundamentais trazidos, né, de forma mais densa na Constituição, e aí vamos analisar segurança pública, até chegar nos julgados, nas súmulas vinculantes do Supremo. Valeu, pessoal, obrigado.